Olá, amigos! Hoje eu vou discorrer com vocês uma palestra sobre o culto à prece. Importante lembrar que ela é nossa conexão com Deus, né? Dizem que a meditação é você permitir que a divindade acesse você, acesse o seu coração. E a prece é você se direcionar à divindade. Então, hoje em dia, existem trabalhos científicos renomados que pontuam a importância da prece. Então, é muito importante que a gente abra o coração para essa palestra e tentemos absorver os conhecimentos singelos que aqui serão passados o máximo possível. Vamos a ela. Então, no culto à prece, no livro Fonte Viva, do Chico e Emmanuel, no capítulo 149, ele diz a seguinte no texto: "E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo." Então isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 53. E narram esses atos dos apóstolos, que havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Então, o Emmanuel se utiliza desse trecho da Bíblia para que nos convocando à prática da prece. Então, ele diz o seguinte, que nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas em que voamos para o alto. Como pensas, viverá. Então ele fala, a nossa vida íntima, o nosso lugar. Então recolhe-se e enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrará o infinito de tudo que existe. Muitas vezes Jesus saía, se recolhia para orar. Ele, com toda a sua divindade, precisava de um tempo mínimo de conexão com a espiritualidade superior, com Deus, para que efetuar suas preces, para dar continuidade e estabelecer um refazimento de suas energias durante a sua jornada aqui na Terra. Para que levemos com todos os elementos de nossa órbita, ele diz o seguinte, não conhecemos, nesse mesmo livro, ele diz, não conhecemos outro recurso da oração, além da oração, que pede luz, amor e verdade. Então, Emmanuel nos diz essa questão que, para que a gente se eleve, não existe um outro recurso além da prece. E a prece, traduzindo então uma aspiração ardente de uma subida de nosso espírito por meio do conhecimento e da verdade, ela é uma força que ilumina o nosso ideal e santifica o trabalho. Então é muito importante que nós tenhamos o hábito de orar quando chegamos ao nosso trabalho. Uma prece de elevação que seja. Olha, quando eu fiz o curso de estudo e orientação desenvolvimento mediúnico, que graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer com Richard Simonetti, né? Um grande orador e escritor na cidade de Bauru, ele falava, a prece deve representar algo da alma. Rezem antes do trabalho. E ele conta a história de um negro escravo que todos os dias levantava-se cedinho para trabalhar, subia ao monte da montanha, da fazenda onde ele morava e dizia de coração, Pai, preto velho tá aqui. Então a alma dele se comunicava com Deus através dessa prece maravilhosa, vinda da alma. Era o que ele sabia dizer. Era como ele santificava aquele trabalho difícil, árduo, que era o da escravidão. Então, é muito importante que nós que temos trabalhos tão mais leves, tão mais suaves, que façamos uma pequena oração, não só para nós, porque a oração ela tem um poder de expansão, para que essa oração se expanda em todo o nosso entorno, em nosso ambiente de trabalho. O culto à nossa prece é uma marcha decisiva na nossa evolução. A oração renovar-se-á para a obra do Senhor no dia a dia.
sem que tu mesmo o percebas, que são as nossas propostas reencarnatórias. Nós fazemos muitas propostas antes de reencarnarmos. Propostas estas que muitas vezes são difíceis até de serem cumpridas, mas que nós as fizemos em conjunto com orientadores espirituais que participaram do nosso processo reencarnatório. Então, muitas vezes as adversidades do dia a dia faz com que esmoreçamos, mas é importante que nos lembremos de que não estamos sozinhos. Então a prece é esse momento de reconexão. No Livro dos Espíritos, na questão 658, ele pergunta: a prece é agradável a Deus? A gente já imagina a resposta. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. É agradável a Deus quando é proferida com fervor, sinceridade e humildade. Pode ser de coração ou até lida com fé, como essa do escravo que eu acabei de citar, de coração puro, porque ele nem sabia ler, mas aquilo vinha com tanto amor e fervor. Então é importante que nós lembremos, por essa questão, que é sempre agradável a Deus. Embora a espiritualidade saiba de nossa proposta reencarnatória, nós muitas vezes precisamos dessa reconexão para nos dar um gás, uma força, uma fé, uma energia, para que a gente consiga desenvolver os nossos caminhos que trilhamos, em planejamento, que planejamos e que agora iremos trilhar. Também no Livro dos Espíritos, na questão 659, ele diz assim: qual o caráter geral da prece? Então ele diz assim, a resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele. O mínimo que você está fazendo é pensando em Deus. Aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. No Livro dos Espíritos, na questão 660, ele nos diz assim na literatura espírita: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado por Deus, quando o pedimos com sinceridade. E as boas ações são, na verdade, na questão 662, ela diz o seguinte: as boas ações são as melhores preces. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, ele diz o seguinte: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Também isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Deus vos concederá os recursos necessários para os enfrentamentos de nossas vidas. Então, muitas vezes, é importante que nós nos lembremos de pedir, porque, como eu disse há pouco, a prece é um ato de humildade. No livro A Evolução em 2 Mundos, do Chico e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, ele nos diz o seguinte: assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Olha que bonito! Você atrai as forças divinas para restaurar as suas forças humanas. E orar em benefício dos outros ou ajudá-los por meio dessa energia magnética oriunda da prece, a disposição é colocar-se à disposição de espíritos que realmente desejam servir. Será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento. Então, quando oramos em favor de alguém, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Quando nós falamos algo do bem, os melhores beneficiados são nós. Por quê? Porque o nosso corpo está emitindo aquela vibração. Todo o nosso sistema energético passa a vibrar naquilo. Então, o benefício é nosso. O outro se beneficia, sim, de conformidade com o seu merecimento, com a sua proposta reencarnatória.
Muitas vezes, aquele que para o qual nós estamos orando, é necessário ele passar por aquele detalhe, porque aquele detalhe vem a ser uma provação importante, uma lapidação para o espírito dele. Mas nós estamos nos beneficiando. Por exemplo, a água que temos em 70% em nosso corpo, ela vai vibrar naquela frequência, vai se modificar. Todos os nossos tecidos serão unidos, os nossos perispíritos, onde estão os chakras, onde estão que estão no nosso perispírito, duplo etérico, eles estarão vibrando positivamente. Então é muito importante, por exemplo, nesses cultos que você faz, né? Nas igrejas, nos centros que a gente reza, quando você vibra e faz uma oração em benefício de alguém, você sem dúvida é o primeiro beneficiado, como diz o próprio André Luiz nesse livro Evolução em Dois Mundos. No livro também, agora do Chico Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem um capítulo 6 que ele fala sobre esforço e oração. Então ele diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, Jesus fazendo isso. E chegada a tarde, ele estava ali a sós. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 23. A oração nesse livro, ele diz uma coisa: a oração ilumina o trabalho e a ação nesse trabalho como um livro de luz na vida espiritualizada. Ele nos convida no final desse capítulo, com o segundo texto, a nos reportarmos também ao nosso local interno. Ele diz assim: cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas não se esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o que Jesus fez. Então é muito importante, gente, que nós busquemos também a nossa parte, nossa oração à parte, né? Tem também o Evangelho de São Marcos, nesse mesmo livro, que ele fala, capítulo 7, versículo 6, que o Emmanuel discorre sobre esse evangelho. Ele fala assim: e foram a sós num barco para um lugar silencioso à parte. Então ele fala que se você está cansado, se você está cheio de problemas, retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns segundos em companhia do Cristo, do barco dos teus pensamentos mais nobres, sobre o mar das preocupações cotidianas. Então é sempre importante lembrarmos que aqui tudo passa, tudo é experiência, tudo é aprendizado, e a prece é uma ferramenta maravilhosa que nós não podemos desprezar. Agora vou falar um pouquinho sobre estudo e prece. Existem estudos científicos de relevância internacional que demonstraram que a prece ou oração, né, são demasiadamente eficazes no controle de muitas atividades cerebrais. Aumentam a espessura da córtex de várias áreas do cérebro, olha que bonito, e auxiliam nossa inteligência, nossa empatia, nossa memória, nosso controle emocional e a nossa criatividade. A área pré-frontal cerebral é a principal beneficiada. Imagina você aumentar a córtex a parte nobre do cérebro, e essa área pré-frontal, ela é a que controla a nossa ética, nossos valores morais e o nosso controle de nossa impulsividade. Então existem estudos científicos relacionados inclusive a métodos de imagem em tempo real que demonstram o cérebro funcionando. E essas imagens demonstram um aumento do metabolismo, ou seja, da circulação na área pré-frontal que aparece durante a prece e a meditação. Então, se nós olharmos essas duas figuras, a primeira é a sem a prece, a segunda, ela nos mostra um aumento da vascularização. Aqui o slide ficou um pouquinho fora, mas a área pré-frontal, que é essa de cima, ela está com um aumento da circulação, mostrando o que para nós? Que nós podemos nos tornar melhores fazendo oração e mais inteligentes também, mais criativos. Olha que coisa maravilhosa, né?
Também sobre a ciência e a prece, estudos científicos demonstraram um aumento de neurotransmissores na corrente sanguínea durante a prece e a meditação, como endorfinas, dopamina e o GABA. Como que nós obtemos uma resposta da nossa prece? Como é essa resposta? No livro Vinha de Luz, do Chico e do Emmanuel, no capítulo 166, ele nos diz o seguinte, resposta do alto em relação à prece. E qual pai dentre vós, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Jesus falando no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 11. Então, eles dizem assim, às vezes a prece não parece ser aquilo que a resposta vem aquilo que nós não gostaríamos, mas é sempre a que nós merecemos e a melhor para nós. Deus enxerga a estrada depois da curva e nós enxergamos até a curva. Então, ele diz o seguinte, nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. Mas, no entanto, nunca é demais refletir para proceder com sabedoria aquela questão. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é um aviso benéfico e a doença ela vem a ser um recurso de elevação. Então é sempre aquela pergunta, não por que e sim para quê, né? Para que essa questão? Para que essa doença? Para que esse enfrentamento? Para que esse dissabor? Para que essa tristeza? Para sim, para que nós nos melhoremos, para que nós consigamos evoluir cada vez mais. Como harmonizarmos nossos espíritos para a prática da prece? Aquietarmos nossas mentes e pensamentos. Então, as técnicas respiratórias, nós vamos fazer daqui a pouquinho. Determinarmos um horário calmo para a prática diária e que aquilo torne-se um hábito para nós. Sempre na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, né? A gente que é da geração do Batman sabe disso. Fazermos leituras edificantes, prévias e a seguir a prece. Então, quando nós fazemos essas leituras, hoje existem infinitos livros, pode ser o próprio Evangelho, ou essa série que eu costumo chamar de Evangélica do Chico Xavier e Emmanuel, que aponta os trechos bíblicos e discorre a respeito deles, colocando as questões da doutrina espírita. São leituras que abrem o nosso coração para que nós consigamos fazer as preces da melhor maneira possível. Um contato físico ou imaginário com a natureza, montanhas, mares, cachoeiras, árvores, né? Enfim, e as próprias flores. Colocação de uma música ambiente calmante. Colocar-se, né, primeiro em gratidão e após isso, se necessário, fazer o pedido. Primeiro agradecer aquilo que você já tem e depois você faz o pedido em seguida. Pedir sabedoria, pedir força para aceitar o que não pode ser modificado. A gente fica pensando nessas pessoas que carregam ao longo de uma vida toda reencarnatória algumas deficiências graves até, que nós também nos lembremos de pedir por elas, para que elas tenham força e sabedoria para compreender isso que não pode ser modificado. A perda de um ente querido, muitas vezes que você não está preparado, uma morte súbita, você é pego de surpresa. Então, como que nós podemos fazer? Nós precisamos nos conectar e pedir para que essa pessoa tenha aceitação. Se necessário for, que nos solidarizemos a elas, que ofereçamos algum tipo de tratamento, que as convidemos para irem aos centros, para que não nas desamparemos, por favor, que nos coloquemos na mesma situação, a empatia, para que consigamos ajudar da melhor maneira possível. Como harmonizar os nossos espíritos para a prática da prece, né? Tratamentos espirituais, terapias integrativas, usadas para acalmar nossos pensamentos, práticas do yoga, uma alimentação frugal. O que a alimentação frugal faz? Ela sutiliza nossas energias. Prática do vegetarianismo, se possível, né? Terapias florais, aqui entra a fórmula dos chakras, do 7º chakra, que nos conecta com a espiritualidade. Muito importante que eduquemos nossos pensamentos, eduquemos nossos hábitos de pensamentos, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos físicos, nossos hábitos de trabalho. Por exemplo, a partir de hoje,
começar fazendo uma prece antes de iniciar o trabalho, como já fazia aquele preto velho lá na escravidão, pedindo força para santificar e abençoar aquele trabalho tão pesado. A gente não consegue nem imaginar, né? Então é muito importante. Agora eu vou pedir para vocês, eu trouxe uma prece de Leon Denis, esse espírito maravilhoso que viveu dando uma continuidade. Ele trouxe o cristianismo, a prática cristã agregada à doutrina espírita que estava sendo lançada na época, que escreveu o livro após os 80 anos, ficou cego durante seus últimos anos, 20 anos de vida. Então, um exemplo a ser seguido. Ele, com esse cabedal de qualidades, nos deixou uma prece tão bonita. Então eu vou começar a compartilhar com vocês agora essa prece. Eu pediria que vocês me seguissem mentalmente e eu pediria que vocês ficassem numa posição confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em posição de meditação, em posição de lótus, como queiram. Olhando para a natureza, mas vamos fazer pelo menos 3 respirações profundas para aquietarmos as nossas ondas mentais, para que possibilitemos meditar sobre cada palavra dita por esse nobre espírito que foi Leon Denis. Então vamos respirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Então, Leon Denis nos traz esse presente dizendo assim: ó bom Deus, bom Pai, fonte de todo poder, fonte de toda sabedoria, de todo amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e nossas aspirações, que eles subam a ti como um perfume, como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques que sobem para o céu. Ajuda-nos a avançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, Deus, a fim de que se desenvolva em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Porque nós sabemos que pelo nosso aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de nós, em proveito de todos da caridade e da bondade, aproximarmos-nos mais de ti, mereceremos conhecer-te melhor, comungarmos mais intimamente na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-nos a nos desprender da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que nos envolve. Depõe em nossa alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz e com ela os ensinamentos de caridade e de paz se derramem sobre todos os seres. Que assim seja, Leon Denis. Nossa, gente, a gente faz essa prece, a gente se sente elevado demais, né? Muda a vibração total. Então eu queria finalizar aqui com vocês, concluir, né? Que a prece é a nossa conexão com Jesus, que foi esse professor que a espiritualidade divina nos enviou aqui na Terra
o espírito mais evoluído que esteve entre nós. E muitas vezes o Cristo fala conosco através do silêncio de nossos corações. E que possamos a cada dia estarmos mais conectados com o nosso Divino Mestre, para que as nossas ações sejam facilitadoras para construirmos então um caminho evolutivo de amor, de luz e, sobretudo, de auxílio fraterno. Eu queria agradecer a vocês pela paciência, em me ouvir, dizer que é com muito carinho que eu discorri esse assunto com vocês. A ciência vem mostrando a importância da prece, as religiões nos reportam a ela. Então é importante que nós a desenvolvamos como uma ferramenta maravilhosa para que nós consigamos evoluir cada dia mais. Muito obrigada, fiquem na luz, no amor e na alegria sempre. Namastê.